Boa tarde, boa noite, se tu estiver assistindo esse vídeo em outro horário. Eu tô com o cabelo maluco hoje. Eu acordei e ele tava todo amassado, meu cabelo ondulado. E apesar da raiz ser bem lisa, ele tem os dias dele de... que ele que manda. Gente, hoje a gente tá num preparativo aqui pra viagem. Apesar de que a gente ainda não vai viajar nesse momento agora, isso é só mês que vem, final do mês que vem. Mas a gente tá nos preparativos já pra viagem agora em final de novembro. E desculpa, eu tava olhando pra lá que o Vini tá falando alguma coisa pra mim. Eu tô aqui, os nossos cusquelos, Senhor Bailey e Senhor Matusa. Senhor Matusa quase não aparece aqui no canal, né, meu Senhor Matusa? Senhor Matusa quase não aparece porque ele é um gato, gente. Ele sabe passear, igual um cachorro, inclusive, mas é bem complicado a gente passear com ele, porque ele nunca foi acostumado a andar de guia. Então, ele sofre bastante quando a gente põe a guia nele. Ele não gosta muito, não. Ele quase não se mexe, não anda. Essa viagem agora vai contar com a Nancy só, por isso que a gente hoje acordou cedo, fez aqui um cafezinho, ó ali, dona Nancinha. E a Nancy, ela precisa voltar no médico, tanto para ver como é que tá a saúde dela, porque meio do ano ela passou por um perrengue, ela teve piometra, e não me julguem, não foi por negligência minha. Eu vinha de muitos anos tentando fazer a castração dessa cachorra e ninguém queria, porque ela era grande. Ela tem o tamanho do Bailey, que é um chow-chow. E depois porque ela era velha, grande e velha. E ela se recuperou super bem. Ela ficou com umas mudanças de humor, mas se recuperou muito bem da castração. Foi muito bom a recuperação dela, assim. Ela teve acompanhamento do Vini, que estava em casa durante o período que recuperando, mas igual ela poderia ter ficado em casa super de boa, sem ter o dia inteiro alguém ao lado dela. Mas enfim, né, as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente conseguiu salvar a Nancinha, manter ela viva, a gente já estava ali contando que ia ter que se despedir dela. E ela precisa voltar agora no veterinário para ver como é que tá a saúde dela. Ela já tem 13 anos de idade. Tu só percebe que ela é uma cachorra idosa por conta dos pelinhos brancos já em volta do corpinho dela todo, nas extremidades. O Bailey, ele também é um cachorro idoso, mas ele é bem mais novo que a Nancy ainda. Mas para a raça dele, ele já é considerado um cachorro bem idoso, com a idade que ele tem. E o Bailey e o Matusa, aqui, eles não vão viajar com a gente, porque eles, diferente da Nancy, o Matusalém, que nem eu disse, ele não é acostumado. Então, provavelmente, a gente vai pedir ajuda de alguém para vir aqui ajeitar a areinha dele, colocar ração, trocar os potes de água. A gente espalha vários potes de água e ração pela casa, para ele ficar mesmo se entretendo, sabe, com aquele instinto de caça. A gente tem uns potinhos de ração diferenciado de uma assinatura de box que a gente tem para ele. E a gente vê que ele tem um específico, inclusive, que ele gosta bastante. Ele sempre come bastante de lá, que é um pote gira-gira. E o Bailey, ele não dorme bem, gente, quando ele viaja com a gente. Ele fica muito alerta. Ele e a Nancy trocam de personalidade. É incrível, assim. Se trocam completamente. A Nancy, que é uma cadela super ansiosa, e não para um minuto. Quando a gente viaja, botou ela dentro do carro, ela às vezes até pede para ir pro carro para ela descansar e ficar longe de movimentação. E o Bailey, não. O Bailey até ele pede para ir pro carro. Na primeira vez que a gente levou ele com a gente, que foi pro encontrinho ali do Baita Rolê, ele até quis ir pro carro. Dava pra ver que ele já tava bastante estressado com um monte de gente em volta e muita gente ficava apontando pra ele, sabe? Porque ele é um cachorro fofo, né? Mas ele não dorme. Ele não para um minuto. A gente depois levou eles para um sítio que tem camping lá, né? Que foi o sítio Sete Águas. Ele não parou. Ele ficou super mal-humorado. Ele ficou implicando com o cachorro. Ele não implica
com cachorro nenhum. Geralmente ele tenta brincar com os cachorros. E ele implicou com o cachorro, que era um amor, o Marley, era tipo um labrador preto. E ele implicou com esse cachorro. E a Nancy, que não é tão implicante assim, já não ficou implicando tanto com o cachorro, sabe? Que é, aliás, mais implicante. Ela já não implicou tanto com o cachorro. E o Bailey não tinha corto, ele tava muito mal-humorado. E no outro dia, a gente foi num sábado, no domingo, ele caiu de sono. Ele não tava bem. É a mesma coisa do baita rolê. Ele chegou lá, no encontrinho do baita rolê, andou, ficou com a mulher do colega do Vini. E ele também, depois, no outro dia, quando resolveu se render ao cansaço, caiu de cansaço. E a Nancy, não, super de boa, que ela dorme bem. O Bailey costuma dormir esparramado e a Nancy é acostumada já a dormir mais enroladinha. Então, pra ele, no carro não tem como ele fazer isso. E essa viagem que a gente tá se programando pra fazer, ela vai durar mais alguns dias, né? Já que a gente vai estar de férias os dois juntos. Eu consegui, não estava programado, só o Vinha ia ser de férias e eu consegui, por coincidência, minhas férias para esse período. Deu para casar um pouco das datas das nossas férias, então a gente vai conseguir viajar. E aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tem muito de te dar férias num período de verão ou primavera e num período de outono ou inverno, né? Que é tipo no período quente e no período frio. Porque tem coisa que tu só vai conseguir fazer no verão e tem coisa que tu só vai conseguir praticamente fazer no frio. Então, eles fazem muito isso, sabe? E aí me deram as minhas férias agora, porque eu ali no meu trabalho, eu sou assistente de um setor específico, mas eu dou assistência em 2 setores. Porque o meu serviço, na verdade, é administrativo. E eu já trabalho com pessoas que estão há bem mais tempo do que eu na empresa, então elas estão sempre também saindo de férias, sabe? E eu preciso que essas pessoas não estejam de férias para eu conseguir sair de férias. 2 em específica, que eu cubro férias das 2. E daí só iriam conseguir dar meu primeiro período de férias lá por março, abril, que já estaria chegando o outono. E aí falaram, não, eu vou tentar te adiantar agora, até porque final de ano a gente paga horas também lá no trabalho, para poder a gente ficar mais livre pro final de ano, Natal, essas coisas, enfim. Então eu vou sair de férias e a gente tá hoje nos preparativos para essas férias já. Vai começar desde agora. A gente tá aqui conversando como é que a gente vai fazer as postagens desse vídeo. Talvez vai ficar parte 1, 2, 3, não sei. Mas o que a gente quer dizer é que hoje a gente tá com uma data importante, que é ver como é que tá a saúde da Nancinha, e também a gente vai precisar que a Nancinha esteja bem para fazer essa viagem. Então, galera, como a Excelentíssima fez a abertura, a gente tá indo lá, sabadão de manhã. Calorão. Onde a Nancy deitou. Então, a primeira parada é deixar o Bailey lá na minha mãe. E depois a gente vai pra Santa Cruz no veterinário ali. Vamos acompanhar. Eu não sei se a Alice falou, mas a gente tá se organizando pra uma viagem. Para as nossas férias. Eu acho que agora, até agora, é a viagem mais especial e a viagem mais longa, é. E eu vou ver se eu deixo um spoiler aqui. Aqui, assim, eu vou tentar deixar um spoiler da viagem. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Deixa nos comentários aí. Então vamos lá, bora. Então chegamos aqui. Ali é a pet, né? A capivara tá ali. E a gente vai dar uma caminhada agora pra acalmar a Nancinha. E ali tem um feirão de carro acontecendo. Então vamos lá, vamos dar uma caminhadinha com ela e depois a gente volta. Então, finalizando a caminhadinha para acalmar o bicho. Agora a gente vai entrar ali na pet shop. A gente olhou os carros ali no feirão e já começamos a sonhar com uma 4x4. Quem sabe um dia, né, a gente consiga. Que como a gente já tem a barraca de teto, vale mais a pena a gente daqui a pouco pegar a 4x4
e botar a barraca ali, igual o pessoal do... às vezes viaja ali, né? Fica bem massa. O que tu me diz? Eu acho também. Daí só se algum dia a gente for para um lugar muito, muito frio, teria que botar um inversor dentro da barraca, né? Dentro do carro e levar para a barraca quando for assim. Pra ligar o aquecedor? É, eu acho que sim. Não, até lá não vão ter a nossa estação de energia. Então estamos chegando aqui, ó. Então, pessoal, não deu certo o examezinho e as coisas da Nancinha. O pessoal tinha uma... Tu vai falar? Porque o pessoal teve que fazer uma eutanásia ali de última hora no bichinho. E o laboratório fecha meio-dia, né? Então a gente vai voltar semana que vem. Ficou agendado já pro dia 2. E daí a gente continua o vídeo lá. Então, bora. Então, continuando a saga da Nancy, dos exames e do chip. Hoje tá só eu aqui com ela. E vamos lá, a gente vai fazer o chip, o exame e a vacina hoje. Tomara que dê tudo certo. Vamos lá, bora! Não, galera, o Tongo não me esquece a carteira de vacinação da cadela em casa. Tive que voltar pra buscar, mas agora a gente vai lá. Então feito, o chipzinho colocado na Nancinha, feita a vacina de raiva. É isso aí. Só que nem sabe o que eu fiz, pessoal. Vocês lembram que eu tinha... Aí a capivara. Vocês lembram que eu tinha esquecido a carteirinha da Nancy em casa, né, de vacinação. Aí na correria eu fui lá, procurei, catei e trouxe a do gato, a do Matusalém. Mas para não perder a viagem, a doutora vai dar uma mão pra gente, né? Fez a vacina ali. E amanhã eu trago a carteirinha só pra ela colocar e atualizar ali certinho. Gente, eu vou dizer pra vocês o tamanho da agulha que é pra colocar o microchip. Jesus! Vocês não têm ideia, é uma agulha muito grande. E a Nancinha foi muito comportada, muito querida. Dando aquela voltinha que a Nancinha merece. Então, pessoal, vocês viram ali que a gente fez a parte da Nancinha, né? A gente colocou o microchip, fez a vacina da raiva e o atestado de saúde dela. Aí tem mais um atestado que a gente faz ali no Gov, que é guia de trânsito, declaração de trânsito do animal. Só que a gente mesmo faz ali no Gov, né? Aí põe ali o número do chip e tal. Pesquisando, a gente achou que ia ter que fazer o exame sorológico de leishmaniose. Não é o de raiva igual precisa para ir para a Europa, é o da leishmaniose. Mas a veterinária falou que não precisava, que nunca tinha visto, acontecido, né? Que normalmente o pessoal que vai lá fazer chip ou atestado de saúde para ir para o Uruguai, Argentina, enfim, Paraguai, usa só isso, só a de raiva e o chip e o atestado, né? Então a gente vai pesquisar mais e tomara que dê. Porque até se precisar agora fazer o exame, eu não sei se vai dar tempo ou vai ficar muito em cima, né? Ainda mais fim de ano e tal. Mas a gente vai pesquisar mais e vamos ver. Mas então, se não precisar, a princípio a Nancy está pronta para ir com a gente.
só uns dias antes de viajar a gente faz esse ajustezinho ali, né? Então, pessoal, finalmente em casa, banho tomado. E que dia, meu Deus, contar pra vocês um pouco, né? Então, essa é a primeira parte da nossa preparação para a viagem pro Uruguai, final de ano. E a gente começou a fazer as coisas da Nancinha, né? A nossa cadelinha que vai junto. Então a gente foi sábado lá na VET, que é para ser uma veterinária conceituada aqui na cidade, né? Tinha exame marcado, tudo, o sorológico da leishmaniose, que o Uruguai pede. Só que deu uns problemas lá, umas emergências veterinárias e a gente remarcou para hoje, tá? Aí eu saí do trabalho, vim aqui em casa, peguei a Nancy, a gente chegou lá. Aí o veterinário falou, olha, pelo que eu sei não precisa fazer esse exame da leishmaniose, vamos fazer as vacinas e botar o chip. Então já nisso eu tinha esquecido a carteira de vacinação da Nancy em casa, voltei para pegar e eu peguei a do Matusalém, a do gato, e deixei a da Nancy em casa. Enfim, aí fui lá, o veterinário falou, vou fazer o chip e a vacina e outra hora traz a carteirinha de vacinação da Nancy aqui para atualizar, né, que vai precisar. Tá, fizemos, ela falou, olha, não vamos precisar fazer o exame sorológico, eu nunca vi, o pessoal que viaja para o Mercosul faz só o chip e a vacina da raiva, enfim. Aí tá, cheguei em casa, daí eu conversando com a Alice, a gente pesquisou e realmente precisa. Aí a gente pegou um arquivo do Gov e mandou para veterinário. Eles, realmente, traz a Nancy aqui de volta que eu vou fazer. Aí eu peguei a carteira de vacina certa, voltei com a Nancy lá no veterinário, um calor muito quente, o ar-condicionado da capivara quebrou de novo. Voltei na veterinária, aí tirei o sangue, demorou para tirar o sangue, porque a Nancinha ela é idosa, então as veinhas dançam, né? Enfim, tiramos o sangue e fizemos daí a vacina tetravalente, eu acho, multidoença ali, que até então não tinha feito somente a da raiva. Então daí a gente agora fez tudo com a Nancinha e coletou o sangue. Só que agora a gente tem que esperar e torcer pro exame ficar no prazo, né? Ficar pronto no prazo. Mas isso aí, vai dar tudo certo. Tem que começar com o perrenguezinho, com os probleminhas, mas a gente sempre dá a volta por cima, né? E sobre a condição da capivara, a gente foi lá no nosso mecânico, que ele é especialista em ar, e vamos ver se a gente consegue consertar o compressor. Ele gosta muito da nossa história, é a 0 grau aqui em Santa Cruz. Ele gosta muito da nossa história, do nosso jeito de viajar, que era... Então, enfim, ele vai ajudar a gente nisso para não precisar comprar um compressor novo, né? Que a gente botou em maio esse compressor, só que tá ruim de pedir a garantia. O pessoal não tá aceitando muito, diz que é meio ano, enfim. Mas tá, vai dar tudo certo. Vamos ajeitar o ar-condicionado. Vamos ver de fazer o amortecedor traseiro, se não der paciência, né? Mas é isso aí, só para atualizar vocês. Eu acho que esse vídeo vai terminar aqui e vai ter a parte 2 que vai ser com o resultado do exame. Vamos ver o que vai acontecer na capivara e as próximas alterações ou preparações que a gente vai fazer. Fechou? Obrigadão, até. Tchau, tchau.